O livro do Apocalipse não é apenas uma simples profecia. Você sendo religioso ou não, ele ainda é um dos textos mais perturbadores e simbólicos já escritos na história. Bestas com múltiplas cabeças, pragas que devastaram a terra e o próprio fim de toda a raça humana revelada em visões apocalípticas. Mas e se tudo isso não for apenas uma metáfora? E se João realmente teve um vislumbre do que está por vir e a humanidade simplesmente ignorou o aviso? Nesse vídeo, você vai entender o porquê o Apocalipse é o livro mais temido da Bíblia e como suas descrições escondem mensagens muito mais sinistras do que parecem à primeira vista. Eu sou o Rubik e nos vemos de novo em 3, 2, 1. João, um dos 12 apóstolos originais de Jesus Cristo e único sobrevivente, estava sozinho, exilado na ilha de Patmos, cercado por um oceano que parecia engolir o mundo inteiro. Mas agora, pensa comigo, o que ele veria se ele tivesse uma visão do futuro? Como ele descreveria o fim da humanidade milhares de anos no futuro? Alguns estudiosos acreditam que João não teve uma visão espiritual, mas sim um vislumbre literal do fim da humanidade. Ele fala de montanhas caindo do céu, de estrelas que queimam como tochas, de mares se transformando em sangue. Tudo isso soa simbólico, até você perceber que essas descrições se encaixam com precisão assustadora em eventos que poderiam ser reais. Um asteroide, uma guerra global, o colapso mundial, o que ele chama de 7 selos, pode ser uma sequência de eventos, catástrofes liberadas em cadeia, cada uma pior do que a outra. O primeiro selo traz o Cavaleiro Branco, símbolo de conquista e domínio. O segundo selo, o Cavaleiro Vermelho, a guerra. O terceiro selo traz a fome. E o quarto, a morte. Se você traduz isso para o mundo de hoje em dia, parece até um roteiro de filme. João não fala de eras espirituais, ele fala de fases do fim. Quando o quinto selo é aberto, ele vê as almas dos mortos clamando por vingança. Pode até soar poético, mas também pode ser o eco da dor coletiva de bilhões de vidas perdidas. E então vem o sexto selo, terremotos. O sol escurece, a lua brilha como sangue e as estrelas caem do céu. É praticamente a descrição de uma tempestade solar, de erupções vulcânicas e colapsos atmosféricos. E aí surge o sétimo selo, um silêncio absoluto, como se o universo segurasse a respiração antes do golpe final. Esse detalhe é um tanto quanto bizarro, porque quem já presenciou explosões em larga escala sabe. Há um momento, logo antes da onda de choque, em que tudo fica mudo, nenhum som, só uma pausa de morte. João registrou cada uma dessas visões em detalhes, mas o mais perturbador é a sensação de que ele não entendia o que via. Ele tentou traduzir o indescritível em palavras que faziam sentido para ele na época. E talvez por isso que o Apocalipse soe tão simbólico. Porque é o relato de um homem no primeiro século tentando explicar o que parecia ser um fim do mundo moderno. Se for verdade, o Apocalipse não é uma metáfora. É uma testemunha ocular de algo que ainda não aconteceu. E se João realmente viu o que está por vir, talvez o fim dos tempos não seja uma profecia religiosa, mas uma lembrança antecipada do nosso próprio destino. Depois dos 7 selos, João descreve o som das trombetas. São 7 no total. Cada trombeta anuncia uma nova onda de destruição em massa. E cada uma delas parece mais apavorante do que a anterior. A primeira trombeta traz chuva de fogo, sangue e pedras ardentes sobre a terra. João viu florestas inteiras pegando fogo, rios se tornando vermelhos, cidades sendo destruídas por chamas que caíam do céu. A segunda trombeta, ela revela um mar transformado em sangue, criaturas marítimas morrendo. Mais uma vez, pode ser poesia antiga ou prelúdio de catástrofes químicas, de poluição e extinção em massa nos oceanos. Quando a terceira trombeta soa, João fala de uma estrela que cai do céu, chamada Absinto, tornando a água amarga. A quarta trombeta escurece o sol, a lua e as estrelas, o mundo inteiro mergulhando numa noite perpétua.
A quinta trombeta é ainda mais aterrorizante. João descreve criaturas que emergem do abismo, saindo de uma fumaça que cobre o sol, causando dor indescritível aos humanos. Ele não dá nome a essas criaturas, mas fala de ferrões, enxames e tormentos sem fim. A sexta trombeta anuncia a morte de 1/3 da humanidade. João descreve cavalos e cavaleiros com capacidades destrutivas incompreensíveis, liderando exércitos que atravessam rios e terras, detalhando táticas e destruição em massa que ninguém poderia imaginar. E então, a sétima trombeta, o silêncio total, a consciência de que tudo mudou. João descreve trovões, relâmpagos, um terremoto colossal e a voz de Deus proclamando que o reino do mundo se tornou de Cristo. E quando você ouve essas descrições, começa a perceber algo horrível. O Apocalipse não está apenas contando histórias antigas, ele está mapeando cenários possíveis, descrevendo o que poderia acontecer se a humanidade continuaria ignorando os sinais. Depois das trombetas, João descreve as 7 taças da ira de Deus, e é aqui que o Apocalipse atinge o seu clímax. Após a destruição ambiental e guerras globais, acontece a ascensão de forças que manipulam, enganam e dominam a humanidade de forma quase impossível de combater. A besta e o falso profeta. A besta, dos quais ela surge do mar com múltiplas cabeças e chifres. João descreve sua aparência como algo que mistura homem e criatura, mas de forma aterradora. Cada cabeça representa poder político, cada chifre, força militar ou econômica. É uma entidade que governa sem ser limitada por moralidade, e cuja presença faz com que pessoas em todo o mundo a sigam, muitas vezes sem perceber. Aqui não é apenas simbólico. A besta é o poder absoluto, manipulando massas, criando o caos, subjugando a liberdade individual de cada um de nós. Ao lado da besta está o falso profeta, a voz que convence a humanidade de que a besta é digna de adoração. Ele realiza sinais e milagres impossíveis de explicar, engana o mundo em meio ao caos e força a obediência. João descreve como alguém capaz de provocar fogo do céu, milagres que confundem os sentidos e que induzem até os mais cautelosos a aceitarem a tirania da besta. Ele é o mestre da ilusão, o instrumento que transforma a fé humana em escravidão. Eles se intitulam Salvadores da Humanidade e muitos começam a o seguir. O número 666, uma marca que quem recebe simboliza obediência total a um sistema de controle que vai além de moedas, impérios ou governos, e quem não aceita ela é perseguido até a morte. As taças da ira de Deus seguem seu curso, mas agora a destruição não é só natural, ela é orquestrada por aqueles que se beneficiam do sofrimento, doenças, fome, mares transformados em sangue, rios amargos, céu escurecido. Cada tormento é amplificado pelo poder da besta e pelo engano do falso profeta. E é aí que o Apocalipse revela sua verdadeira identidade. Não é apenas sobre pragas ou catástrofes, é sobre o controle, sobre a humanidade estar sendo enganada a adorar aquilo que a destrói. João vê o mundo em ruínas, mas o Apocalipse não termina apenas com destruição. Ele descreve em detalhes a batalha final, a queda da besta e do falso profeta, e a criação de um novo céu e uma nova terra. Logo depois, João descreve o juízo final. Todos os mortos são ressuscitados e julgados diante do grande trono branco. Os livros são abertos, incluindo o livro da vida, e cada ação humana é revelada. Aqueles cujos nomes não estão no livro da vida são lançados no lago de fogo. Aqui, o Apocalipse revela que a destruição e o caos não são arbitrários. São a consequência direta das nossas escolhas e da influência corruptora do mal. E então, João tem sua visão final. Um novo céu e uma nova terra. O mar, o símbolo de caos e a destruição já não existe mais. A nova Jerusalém desce do céu, adornada como uma noiva para seu marido. Deus habita com a humanidade, enxugando toda lágrima. A besta, o falso profeta, e Satanás, a maldição da humanidade, tudo isso já se foi, mas a tensão permanece. João enfatiza que a porta da salvação está aberta apenas para aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida. O livro do Apocalipse, quando lido do início ao fim, revela um ciclo completo.
passando pelo sofrimento humano com selos, trombetas e taças, até chegar à intervenção divina, a justiça final e a criação de um mundo purificado. Mas João deixa claro que tudo isso depende da resposta da humanidade. As imagens de destruição que ele viu não são apenas profecias, mas talvez sejam também advertências. Se olharmos hoje, quase 2000 anos depois, é impossível não perceber paralelos com as histórias que ele conta. Guerras, pragas, colapso ambiental, líderes manipulando massas, desastres naturais cada vez mais frequentes. O Apocalipse não é apenas um livro antigo, é um registro das forças que sempre ameaçaram a humanidade, e um aviso de que o fim descrito por João pode ser mais literal do que simbólico. E você? Está preparado para o que João viu? Ou será que está prestes a ignorar os sinais e ver todo mundo sofrer como ele descreveu?